O quarto estava mergulhado em trevas. Não era apenas a ausência de luz. Era um vazio denso. Um peso sufocante que parecia se agarrar às paredes, aos móveis, ao próprio ar. A cortina, rota e empoeirada, balançava levemente, deixando entrar uma faixa pálida de luz cinzenta, a única testemunha de que o mundo lá fora continuava, indiferente ao que estava acontecendo dentro daquele lugar. No centro do quarto, Elias estava sentado na beirada da cama, curvado, a cabeça entre as mãos, como se o simples ato de existir fosse uma carga insuportável. Aos 30 anos, ele parecia ter envelhecido o triplo. Sua pele estava pálida, quase translúcida. A barba crescia irregular, como se tivesse desistido de se cuidar há muito tempo. Seus olhos, outrora cheios de ambição e vida, agora eram poços vazios, duas cavernas escuras que refletiam um homem que não existia mais. Ao redor dele, o caos reinava. Garrafas vazias espalhadas pelo chão, como pequenas ruínas de batalhas travadas contra a dor. Caixas de remédios abertas, comprimidos amassados sobre a mesa, algumas cartelas jogadas na lata de lixo, outras esquecidas em cantos escuros. Papelões, roupas sujas e fotografias rasgadas compunham um cenário que não parecia mais um quarto, mas um mausoléu da própria esperança. Sobre a cômoda, havia uma fotografia empoeirada e quebrada. Elias, de uniforme, erguendo um troféu dourado, o sorriso largo, o olhar firme. Ao lado, amigos e familiares comemoravam. Era de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, uma vida que ele havia enterrado no dia do acidente. Elias havia sido um atleta promissor, uma estrela em ascensão. Seu corpo era uma máquina treinada à perfeição, moldada pela disciplina e pelo desejo ardente de vencer. O mundo parecia pequeno diante dele, cheio de oportunidades e sonhos. Até que, em uma manhã comum, tudo terminou em um segundo. Um acidente brutal em uma competição. Gritos. O som seco de ossos quebrando, a dor lancinante que atravessou seu corpo como uma lâmina em brasa. E então, a escuridão. O acidente não apenas destruiu seus músculos e tendões, mas arrasou sua alma. Enquanto os médicos falavam sobre recuperação parcial, ele só ouvia uma sentença de morte. Não era apenas o corpo que havia sido mutilado. Era a identidade, o propósito, a razão de acordar todos os dias. O vídeo mostra fragmentos desse momento, uma maca sendo empurrada por corredores de hospital, luzes fortes piscando acima dele, um par de mãos ensanguentadas, o choro abafado de alguém que ele não consegue ver. E depois, o silêncio absoluto. Quando Elias voltou para casa meses depois, o mundo já havia seguido em frente. Seu nome, que antes estampava jornais e redes sociais, agora era só mais uma lembrança esquecida. Os amigos foram sumindo, um a um, incapazes de lidar com a sombra daquele homem quebrado. Elias passou a viver isolado, prisioneiro do próprio corpo e da própria mente. Nos primeiros meses, ele ainda tentou lutar. Reabilitação, sessões dolorosas de fisioterapia, pequenos avanços que pareciam insignificantes diante do abismo que o engolia. Cada passo era uma tortura, cada fracasso, uma ferida nova. Com o tempo, a chama foi se apagando. A vontade de viver foi se dissolvendo, até restar apenas um vazio sufocante. Agora, sentado naquela cama, ele sentia o peso desse vazio em cada respiração. Seus dias eram uma repetição monótona de nada. Acordar tarde, tomar café frio, beber até apagar, dormir mal, acordar pior. A televisão ligada no mudo apenas como companhia, exibindo imagens de um mundo que parecia pertencer a outra dimensão. Em um momento, ele se levanta lentamente. Cada movimento é pesado, quase doloroso. Caminha até o espelho, mas não se reconhece. A figura que o encara é um estranho. Olhos vermelhos, rosto inchado, músculos flácidos, onde antes havia força e firmeza.
Ele ergue o punho e desfere um soco no vidro que se estilhaça em 1000 fragmentos, refletindo pedaços distorcidos de quem ele costumava ser. A vida tem uma maneira cruel de quebrar aqueles que ousam sonhar. Ela não avisa, não pede licença. Um dia você está no topo do mundo. No outro, está rastejando pelas cinzas do que costumava chamar de si mesmo. E o pior, o mundo não se importa. Ele segue em frente, frio, impiedoso, como se você nunca tivesse existido. Helena, a irmã mais nova de Elias, ainda tentava ajudá-lo. Toda semana, ela batia à sua porta, trazendo comida, remédios, palavras de incentivo. Mas Elias sempre a recebia com silêncio ou agressividade. Não porque a odiasse, mas porque se odiava demais para permitir ser amado. A cada tentativa dela, ele sentia vergonha, raiva e dor. Até que um dia, ele simplesmente parou de abrir a porta. Helena, do lado de fora, chorava em silêncio, sem saber como resgatar o irmão do abismo onde ele havia se jogado. O pai deles, um homem rígido e orgulhoso, não escondia sua decepção. Ele nunca disse as palavras diretamente, mas o olhar bastava. Você era minha esperança. Agora é apenas um peso. Esse julgamento silencioso queimava mais do que qualquer ferida física. Havia também Marcos, o antigo rival de Elias, que agora brilhava nos palcos e arenas onde Elias deveria estar. Cada notícia sobre suas vitórias era uma faca cravada no peito. Não era apenas inveja, era a lembrança constante do que Elias poderia ter sido se não tivesse caído. Elias andando pela rua à noite, sem rumo, as luzes da cidade piscando ao fundo, borradas pelas lágrimas que ele se recusa a deixar cair. As pessoas passam por ele sem olhar, como se fosse invisível. O narrador fala em tom grave. Algumas pessoas morrem de uma vez. Outras desaparecem aos poucos, dia após dia, até que não resta nada além de uma casca vazia. Elias já estava morto. Apenas não tinha percebido ainda. Ele caminha por becos escuros, lugares onde o perigo parece respirar junto com a noite. Um cachorro late ao longe. Um carro passa devagar, iluminando por um segundo seu rosto cansado. Ele não reage. Ele não sente medo nem esperança. Apenas uma apatia mortal, como se o mundo inteiro estivesse distante e irreal. Chegando a uma ponte abandonada, Elias para e se apoia no parapeito, olhando para as águas negras abaixo. O vento frio corta seu rosto, mas ele não se move. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo som da água corrente. Ele fecha os olhos. Por um instante, parece considerar se deixar cair, sumir, apagar de vez a dor que o consome. Mas em vez de pular, Elias simplesmente desaba de joelhos, exausto, derrotado, até para morrer. Suas mãos tremendo, agarradas ao concreto, como se ele estivesse tentando se segurar na beira da própria sanidade. Corredores intermináveis, portas trancadas, paredes que se movem, vozes distorcidas ecoam, repetindo palavras de fracasso e culpa. Você não é nada. Você destruiu tudo. Você nunca será o mesmo. Elias corre por esse labirinto desesperado, mas cada porta que abre revela apenas mais escuridão. Até que, finalmente, ele para diante de um enorme espelho no centro do labirinto. Quando olha para o reflexo, vê não apenas a si mesmo, mas todas as versões de quem já foi. O garoto cheio de sonhos, o jovem atleta vitorioso, o homem quebrado, todos encarando-o em silêncio enquanto ele grita, sem som, perdido em seu próprio inferno. No quarto, Elias acorda suando frio, como se tivesse fugido de um pesadelo, mas percebe que o pesadelo é a vida real. Ele se arrasta até a cama e se encolhe em posição fetal, como uma criança assustada. Às vezes, o maior inferno não está no mundo ao nosso redor, mas no lugar mais íntimo que existe, dentro de nós mesmos.
O quarto em ruínas, Elias encolhido no centro, um pequeno ponto perdido no caos. A faixa de luz cinzenta da janela desaparece quando a cortina fecha com o vento, mergulhando tudo na escuridão completa. E então, o silêncio. Um silêncio tão profundo que parece devorar até a esperança. O sofrimento tem muitas formas. Ele pode gritar, pode destruir, pode matar lentamente, mas acima de tudo, ele pode fazer você esquecer quem realmente é. E quando isso acontece, você não está apenas sofrendo, você está se apagando. O fundo do poço. A madrugada se arrastava lenta, como uma serpente fria rastejando sobre os restos de uma vida em ruínas. Dentro daquele apartamento esquecido pelo mundo, o ar estava denso, pesado, quase sólido, impregnado de cheiro de mofo, suor e álcool velho. As paredes, cobertas de manchas de umidade, pareciam se fechar um pouco mais a cada dia, como se quisessem esmagar o homem que vivia ali dentro. Elias estava jogado no chão, sem camisa, a respiração irregular, cercado por garrafas vazias que refletiam a pouca luz da rua, como pequenos túmulos de vidro. O corpo, outrora um monumento à força e à disciplina, era agora apenas uma sombra frágil do que já havia sido. Seus músculos estavam flácidos, cobertos por hematomas antigos, resultado de quedas, explosões de raiva, noites em que tropeçava em seu próprio corpo bêbado e sem coordenação. O apartamento inteiro era uma extensão de sua mente, caótico, devastado, sem qualquer sinal de vida real. Pratos sujos empilhados na pia, restos de comida apodrecendo, baratas fugindo quando ele se movia. Fotografias antigas rasgadas ao meio, espalhadas pelo chão, lembranças que ele tentou destruir, mas que ainda insistiam em gritar. Cada pedaço de papel era um fragmento de uma vida que não existia mais, uma tortura silenciosa que ele mesmo havia criado. O sol começou a nascer e Elias continuava ali, imóvel, deitado de lado, encarando o nada. A claridade que invadia a janela não trazia esperança, apenas escancarava o estado deplorável em que ele se encontrava. Seus olhos estavam vermelhos, secos de tanto chorar sem lágrimas. Seu rosto, inchado e sujo, parecia o de um homem que carregava séculos de dor nos ombros. Ele se levantou com esforço, cambaleando até o banheiro. Cada passo parecia um peso insuportável, como se o chão estivesse tentando puxá-lo para baixo. Ao se encarar no espelho quebrado, quase não conseguiu sustentar o próprio reflexo. O homem diante dele não era Elias, era um estranho, um cadáver em movimento. Seus lábios rachados se moveram, tentando formar uma palavra, mas nenhum som saiu. Apenas um silêncio sepulcral que o cortou por dentro. Com raiva, ele deu um murro no espelho, estilhaçando o pouco que restava inteiro. Os cacos caíram na pia, respingando pequenas gotas de sangue que escorreram de sua mão. Ele se ajoelhou no chão frio do banheiro, tremendo. Seus pensamentos eram uma tempestade violenta, um turbilhão de vozes distorcidas que não davam trégua. Fracasso. Você destruiu tudo. Ninguém precisa de você. Acabe logo com isso. Essas palavras ecoavam dentro dele como martelos, esmagando qualquer vestígio de sanidade. No começo, Elias ainda tinha lutado contra elas. Tentara se apegar às memórias boas, às pessoas que o amavam. Mas agora não havia resistência. Ele simplesmente ouvia, se deixando afundar, como um homem se entregando ao mar durante uma tempestade. Os dias se tornaram indistintos. Elias já não sabia se era segunda ou sexta, manhã ou noite. O tempo perdeu significado. Ele dormia quando o corpo apagava por exaustão, acordava no meio da tarde, bebia, tomava pílulas, voltava a dormir. A televisão ficava ligada no volume mais baixo, exibindo imagens sem som, apenas para preencher o vazio do silêncio. Às vezes,
Ele se pegava encarando a tela por horas, sem realmente ver nada. Helena, sua irmã, ainda batia à porta de vez em quando, chamando seu nome, implorando para que ele a deixasse entrar. Mas Elias não respondia. Ficava sentado no escuro, com as costas apoiadas na parede, ouvindo a voz dela se partir em lágrimas do outro lado. Cada palavra dela era uma faca, porque ele sabia que estava destruindo não apenas a própria vida, mas também a dela. Uma vez, em um momento de fúria, ele gritou para que ela desaparecesse. Helena se calou na mesma hora. No silêncio que se seguiu, Elias percebeu que acabara de cortar o último fio que o ligava ao mundo. O pai deles havia desistido de tentar. Não havia mais ligações, nem visitas, apenas um silêncio amargo, carregado de desapontamento. Elias sentia o peso desse julgamento mesmo à distância. O pai era a personificação de tudo o que ele não conseguiu ser. Forte, firme, imbatível. Agora, Elias era a vergonha da família, uma ferida aberta que todos tentavam esconder. Certa noite, após horas bebendo em completo torpor, Elias saiu de casa. Não sabia para onde ia, apenas precisava se mover, escapar da prisão sufocante do apartamento. A cidade estava molhada pela chuva recente, as ruas refletindo as luzes distorcidas dos postes e carros. Elias andava devagar, as roupas encharcadas grudando no corpo, o frio cortando sua pele como lâminas finas. As pessoas passavam por ele, apressadas, desviando o olhar. Para elas, ele era apenas mais um vulto anônimo na noite. Enquanto caminhava, pensamentos sombrios o perseguiam. Talvez fosse melhor acabar com tudo. Talvez fosse melhor se lançar na escuridão e desaparecer. Ninguém sentiria sua falta. Helena seguiria em frente. O pai talvez até sentisse alívio. Sem perceber, seus passos o levaram até uma ponte antiga, quase abandonada. A água corria lá embaixo, negra, fria, mortal. Elias se aproximou do parapeito, apoiando as mãos no concreto úmido. O vento forte bagunçava seus cabelos, mas ele não se movia. Olhou para baixo. As águas pareciam chamá-lo, prometendo paz, prometendo silêncio. Seu coração batia rápido, mas não era medo. Era um estranho alívio, como se finalmente tivesse encontrado uma saída. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Por um momento imaginou o salto, imaginou o impacto, a escuridão final, mas algo dentro dele ainda hesitava. Um fio frágil de instinto de sobrevivência, quase invisível, que o mantinha preso à borda. As lágrimas vieram de repente, quentes, incontroláveis. Elias caiu de joelhos, os gritos presos na garganta. Não havia ninguém ali para ouvi-lo. Apenas o som da água e do vento, testemunhas mudas de sua ruína. Ele ficou naquela posição por horas, tremendo, até que o corpo cedeu ao cansaço. Quando amanheceu, voltou para casa como um fantasma, andando pelas ruas vazias, sem olhar para nada, sem sentir nada. O mundo estava em cores, mas para ele tudo era cinza. Nos dias seguintes, Elias afundou ainda mais. Ele começou a ter delírios. Às vezes, via sombras se movendo pelos cantos do apartamento. Outras vezes, ouvia vozes sussurrando, como se alguém estivesse atrás dele, dizendo coisas que ele não queria ouvir. Não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua mente destruída. Certa madrugada, acordou suando, ofegante, convencido de que alguém estava em seu quarto. Mas quando acendeu a luz, não havia nada, apenas o vazio. O terror o consumiu por dentro, e ele se encolheu em um canto, balançando o corpo para frente e para trás, tentando afastar os demônios invisíveis que o perseguiam. As recaídas eram violentas. Havia noites em que ele bebia até desmaiar, acordando em meio ao vômito, sem lembrar de nada. Outras vezes, tomava remédios em excesso, não para morrer, mas apenas para não sentir nada. O terror o consumiu por dentro, e ele se encolheu em um canto, balançando o corpo para frente e para trás, tentando afastar os demônios invisíveis que o perseguiam.
As recaídas eram violentas. Havia noites em que ele bebia até desmaiar, acordando em meio ao vômito, sem lembrar de nada. Outras vezes tomava remédios em excesso, não para morrer, mas apenas para não sentir nada. Cada manhã era uma nova descida ao inferno. Cada respiração era um castigo. Em um dia particularmente frio, Elias tentou ligar para Helena. Pegou o telefone, digitou o número com as mãos trêmulas, mas desligou antes que ela atendesse. Ele não queria que ela ouvisse sua voz naquele estado. Não queria arrastar ninguém para o buraco em que estava. Esse era o peso que ele carregaria sozinho. O tempo passou e a linha entre sanidade e loucura se desfez. Elias começou a ter sonhos estranhos, sempre com o mesmo cenário. Um labirinto escuro, sem começo nem fim. Ele corria pelos corredores, ouvindo passos atrás de si, mas nunca via quem o seguia. As paredes se moviam, fechando-se sobre ele, prendendo-o cada vez mais. Ao fundo, vozes distorcidas repetiam palavras de ódio e desespero. Cada porta que ele abria revelava apenas mais escuridão. No centro do labirinto havia um espelho gigantesco. Quando Elias se aproximava, via não apenas a si mesmo, mas todas as versões de quem já havia sido. O garoto cheio de sonhos, o atleta vitorioso, o homem quebrado. Todos olhavam para ele em silêncio, enquanto Elias gritava, sem som, implorando por ajuda. Ele sempre acordava aos gritos, suado, com o coração disparado. Mas o pior era perceber que o pesadelo não terminava ao acordar. A vida real era ainda mais cruel. Certa tarde, depois de dias sem sair de casa, Elias tentou levantar-se da cama. O corpo estava fraco, desnutrido. Ele deu 2 passos e caiu no chão, batendo com o rosto. Ficou ali, imóvel, encarando o piso sujo. Por um instante, pensou em simplesmente permanecer ali, deixar o corpo apodrecer, desaparecer no esquecimento. Mas um instinto primitivo o fez rastejar de volta para a cama, onde desabou em lágrimas silenciosas. Ele sabia que estava morrendo lentamente. Não era uma morte rápida, não era um corte limpo. Era um processo lento, doloroso, como ser queimado vivo por dentro. Cada dia era mais um pedaço dele sendo arrancado, e ninguém podia salvá-lo, nem mesmo ele próprio. Naquela noite, ao encarar o teto escuro, Elias entendeu algo terrível. Ele havia chegado ao fundo do poço. E naquele abismo não existia mais esperança, nem luz, nem salvação. A única coisa que restava era o sofrimento puro, cru, incessante, devorando-o por dentro. Ele fechou os olhos e deixou que as trevas o engolissem por completo, sem lutar, sem resistir. Porque naquele momento ele acreditava que merecia a dor. E talvez esse fosse o pensamento mais devastador de todos. A centelha. O quarto estava mergulhado em um silêncio espesso, quase sólido, como se o próprio ar tivesse desistido de se mover. Elias jazia na cama, os olhos abertos, fixos no teto encardido, incapaz de dormir, incapaz de viver. O corpo era um fardo, uma prisão de carne e ossos, onde cada movimento doía, onde cada respiração parecia uma derrota. O cheiro de suor velho, álcool e decadência impregnava o espaço, tornando difícil até respirar. A escuridão não estava apenas no quarto, estava dentro dele, enraizada, como um tumor invisível que consumia tudo o que ele já fora. Os últimos dias tinham sido uma névoa turva. Elias já não sabia quanto tempo passara sem comer de verdade, sem se olhar no espelho, sem sequer se lembrar de por que continuava acordando. Tudo se misturava: dor, cansaço, vazio. As horas se dissolviam em um ciclo interminável de sono agitado, pesadelos e acordar em meio a uma angústia tão intensa que chegava a ser física. Seu corpo estava magro, os ossos saltando sob a pele, como se a própria estrutura estivesse tentando escapar de dentro dele. No chão, garrafas quebradas refletiam a fraca luz que entrava pela janela rachada. Aquele lugar já não parecia uma casa, era um mausoléu,
Uma sepultura em que Elias se enterrava todos os dias, vivo, consciente, condenado a assistir à própria decomposição emocional e física. A cena da ponte ainda queimava em sua mente. Ele lembrava do vento frio cortando seu rosto, da água negra abaixo, das vozes na cabeça que gritavam para que ele saltasse. Lembrava do momento em que se ajoelhou, chorando, covarde até para morrer. Desde aquela noite, ele se sentia ainda mais quebrado, como se tivesse falhado, até mesmo em desistir. Um homem que não tinha coragem nem para viver, nem para morrer. Um cadáver que respirava. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Não houve um estalo repentino, nenhuma revelação divina, nenhum sinal dramático. Foi apenas uma necessidade primitiva. Elias sentiu fome, uma fome real, dolorosa, que o fez se levantar pela primeira vez em dias. Geladeira. O estômago retorcia, queimando, implorando por qualquer coisa que pudesse preencher o vazio. Ele cambaleou até a cozinha, tropeçando em roupas sujas e caixas amassadas. Abriu a geladeira. Vazia. Apenas uma garrafa de água turva e um pedaço de pão embolorado. Com raiva, Elias bateu a porta da geladeira com força. A dor explodiu em seu peito e ele caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Tudo nele gritava para desistir, para deitar no chão e deixar a fome consumir o que restava de sua existência. Mas havia algo diferente naquele momento. Uma voz fraca, quase imperceptível, que ele não ouvia há meses. Levante-se. Ele se ergueu com esforço, vestiu um moletom rasgado e saiu de casa. O vento frio o atingiu como uma bofetada, trazendo a sensação de que o mundo lá fora ainda existia. Um mundo que ele havia abandonado. Suas pernas tremiam a cada passo. Ele não tinha destino. Apenas andava como se movido por uma força desconhecida. A cidade estava acordando. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, lojas abriam as portas. Elias sentia como se estivesse assistindo a tudo, através de um vidro grosso, separado, invisível. Mas continuava andando, até que parou, sem entender por quê. À sua frente, em uma pequena praça, uma cena banal se desenrolava. Uma criança tentava aprender a andar de bicicleta. O menino pedalava com esforço, caía, chorava, mas se levantava, secava as lágrimas com as costas da mão e tentava de novo. A mãe observava de longe, incentivando, sorrindo apesar das quedas. Elias ficou hipnotizado. Aquela cena simples, quase insignificante, se transformou em algo devastador dentro dele, porque naquele instante ele viu a si mesmo. Não o homem destruído que era agora, mas o garoto que já havia sido um dia, cheio de sonhos, de esperança, de força. O garoto que acreditava que não importa quantas vezes caísse, sempre poderia se levantar. Um fragmento de memória veio à tona com uma força esmagadora. Ele estava no ginásio, anos atrás, durante um treino exaustivo. Seu treinador, um homem duro e exigente, o observava de braços cruzados. Elias, suado, tremendo, caiu no chão depois de falhar em um exercício. Estava prestes a desistir, mas o treinador se aproximou, ajoelhou-se ao seu lado e disse com voz firme: "Cair não é fracassar. Ficar no chão é." Essas palavras ecoaram na mente de Elias como um trovão. Ele sentiu o coração disparar, um calor estranho percorrendo seu corpo. Pela primeira vez em meses, algo dentro dele se mexeu. Não era alegria, nem esperança. Era apenas uma centelha, pequena, frágil, quase invisível, mas suficiente para reacender algo que ele julgava morto. Elias ficou parado, olhando o menino finalmente conseguir pedalar por alguns segundos antes de cair novamente. O garoto sorriu, e Elias, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, não de dor, mas de algo diferente. Algo que ele não sabia nomear. Quando voltou para casa, algo havia mudado. O apartamento ainda era o mesmo caos, mas Elias o olhou de forma diferente. Pela primeira vez,
não como uma prisão inevitável, mas como algo que poderia ser transformado. Começou pequeno. Recolheu as garrafas do chão uma por uma. Jogou fora as roupas mais sujas, abriu a janela para deixar o ar frio entrar. Cada gesto era uma batalha. Seus músculos protestavam, sua mente gritava para desistir. Mas ele continuou, suando, arfando, limpando pedaço por pedaço daquele mundo em ruínas. Quando terminou, caiu sentado no chão, exausto, o coração martelando no peito. O apartamento ainda estava longe de limpo, mas já não parecia uma tumba. Havia espaço, havia luz. Elias respirou fundo, sentindo o ar frio entrar em seus pulmões, e percebeu que estava vivo. Não era muito, mas era algo. Nos dias seguintes, ele decidiu tentar mais. Começou com passos pequenos, saiu para comprar comida fresca, tomou banho e cortou a barba. Jogou fora objetos que o prendiam ao passado, recortes de jornal, troféus quebrados, fotos que só serviam para lembrar o que ele havia perdido. Cada item descartado era como arrancar uma parte morta de si mesmo. Doía, mas libertava. Em uma manhã, Elias vestiu um par de tênis velhos e saiu para correr. Não tinha destino, apenas queria sentir o vento no rosto, o coração acelerando, o corpo em movimento. Mas depois de poucos minutos, suas pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos na calçada, arfando, o suor escorrendo pelos olhos. Pessoas pararam para olhar. Algumas ofereceram ajuda, mas ele recusou, levantando-se sozinho. Continuou correndo, mesmo mancando, mesmo sentindo o peito queimar. Não importava a distância, importava apenas não parar. À noite, deitado na cama, o corpo latejando de dor, Elias fechou os olhos e se permitiu sentir algo diferente da culpa e do desespero. Era uma sensação tímida, quase desconhecida, orgulho, não pelo que havia conquistado, mas por ter tentado. Mas a luta estava longe de ser vencida, havia recaídas. Dias em que ele acordava com o peso da escuridão esmagando seu peito, dias em que a vontade de desistir voltava com força. Em uma dessas manhãs, ele encontrou uma garrafa esquecida no armário. A tentação foi quase insuportável. Ele a segurou por longos minutos, tremendo, os olhos marejados. Mas em um surto de raiva, atirou a garrafa contra a parede, observando os cacos se espalharem pelo chão como pequenos gritos silenciosos. Ele escolheu não voltar atrás. Cada pequena vitória era uma centelha nova. Elias começou a treinar o corpo novamente, devagar, quase com medo. Flexões abdominais, caminhadas. Seu corpo gritava de dor, como se vingasse do abandono. Mas Elias aceitava a dor. Abraçava-a. Era melhor sentir dor do que não sentir nada. A dor era a prova de que ele ainda estava vivo. À medida que os dias passavam, algo nele começava a mudar. Seus olhos, antes apagados, ganhavam um brilho tênue. Não era felicidade ainda não, mas uma fome de viver, uma recusa em permanecer no chão. O espelho quebrado ainda estava lá, mas agora Elias se olhava nele e via algo diferente. Não apenas o homem destruído, mas também a possibilidade de reconstrução. Certa tarde, enquanto o sol se punha, ele saiu novamente para correr. Desta vez, conseguiu ir mais longe antes que as pernas falhassem. Quando caiu no chão, exausto, olhou para o céu tingido de vermelho e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Não havia ninguém ali para ver, ninguém para aplaudir. Elias estava sozinho, mas pela primeira vez, isso não importava. Naquela noite, ele arrumou a cama. Era um gesto simples, quase banal, mas carregado de significado. Era a prova de que ele não havia desistido. O mundo lá fora ainda estava cheio de dor, de desafios, de inimigos invisíveis. O passado ainda pesava como uma corrente em torno de seu pescoço, mas agora havia uma chama dentro dele, pequena, sim, frágil, certamente, mas era suficiente para iluminar a escuridão por um instante.
Elias se deitou, fechou os olhos e sussurrou para si mesmo em um fio de voz: Eu não vou ficar no chão. Lá fora, a noite avançava. Aqui dentro, no coração de um homem quebrado, um incêndio estava prestes a começar. A queda antes do renascimento. O amanhecer trouxe consigo uma falsa sensação de calma. O céu estava limpo, tingido por tons suaves de laranja e dourado, como se o universo zombasse de Elias, oferecendo-lhe beleza quando, por dentro, ele ainda carregava cicatrizes profundas. Dias haviam se passado desde que ele começou a reconstruir pedaços de si mesmo, desde que pequenas vitórias haviam reacendido uma chama frágil dentro de seu peito. Mas a estrada para a redenção nunca é reta, e a escuridão, mesmo adormecida, sempre encontra uma forma de voltar. Naquela manhã, Elias acordou com um peso diferente. Seus músculos doíam, não apenas pela corrida da noite anterior, mas por uma exaustão emocional que parecia se agarrar a seus ossos. Ao se olhar no espelho, viu os sinais da transformação: os ombros mais firmes, o rosto um pouco menos abatido, os olhos carregando uma fagulha de vida. Mas por trás disso ainda estava a sombra, aguardando, paciente. Enquanto vestia o moletom gasto, uma notificação no celular vibrou. O nome na tela congelou seu sangue. Era de alguém que ele havia tentado esquecer. Uma mensagem curta, mas letal como uma lâmina. Precisamos conversar. Elias sentiu o estômago se revirar. Aquela pessoa, a única que conhecia a extensão real de suas falhas, a única que tinha visto o Elias despedaçado antes de todos. Ele hesitou por longos minutos, mas no fundo sabia que teria que enfrentar aquilo. Não havia como fugir eternamente. O passado, cedo ou tarde, sempre cobra sua dívida. O encontro aconteceu em uma cafeteria pequena, quase deserta. Quando Elias entrou, viu-a sentada em uma mesa no canto, os olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Cada passo que ele dava em direção a ela parecia um mergulho em areia movediça. Não houve abraços, nem sorrisos, apenas silêncio pesado, carregado de memórias amargas. Ela começou a falar. As palavras eram afiadas, cada frase um golpe bem colocado. Ela falou das promessas quebradas, das mentiras, do homem que ele havia se tornado antes de despencar no abismo. Elias tentou responder, mas percebeu que não havia defesa possível. Ele havia sido culpado, não por uma única escolha, mas por uma sequência de pequenas desistências, cada uma corroendo um pedaço de quem ele era. A conversa terminou com um olhar frio e uma frase que atravessou seu peito como um punhal: Você sempre vai destruir tudo que toca. Elias cambaleou para fora dali, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. O ar parecia mais denso, os sons da cidade distorcidos, distantes. As palavras dela ecoavam em sua mente, repetidas como um mantra cruel. Enquanto caminhava sem rumo, uma tempestade começou a se formar. Gotas frias começaram a cair, lentamente a princípio, depois em torrentes que encharcavam suas roupas e escondiam as lágrimas que escorriam por seu rosto. Cada passo se tornava mais pesado, mais difícil. A escuridão que ele pensava ter controlado retornou com força total, rastejando dentro dele como uma serpente ancestral. Quando finalmente chegou em casa, Elias não era mais o mesmo homem que havia partido naquela manhã. O apartamento, que ele vinha limpando aos poucos, de repente pareceu tão sujo quanto antes, embora estivesse em ordem. O cheiro de mofo encheu suas narinas novamente. Os cantos escuros pareciam se mover, vivos. Ele se jogou na cama sem tirar as roupas molhadas e olhou para o teto rachado como tantas vezes antes. As vozes interiores, que haviam permanecido em silêncio por dias, gritaram novamente: Você nunca será o suficiente. Tudo o que você faz é falhar. Não importa o quanto você corra, você sempre acaba de volta onde estava. Elias tentou resistir,
Tentou se agarrar à imagem do garoto na bicicleta, ao som de sua própria respiração enquanto corria, à sensação da água fria enquanto limpava seu apartamento. Mas nada funcionou. A tempestade dentro dele era mais forte. Num ato de desespero, levantou-se e procurou algo para se anestesiar. Vasculhou gavetas e armários até encontrar uma pequena caixa escondida atrás de livros empoeirados. Dentro dela, uma garrafa esquecida, a mesma que ele havia jurado nunca mais tocar. Ele ficou parado por longos segundos, encarando o objeto como se fosse uma criatura viva e perigosa. Suas mãos tremiam. Só um gole, só hoje. A justificativa veio facilmente, doce como veneno. Quando a garrafa finalmente tocou seus lábios, algo dentro dele morreu. O líquido queimava sua garganta, trazendo consigo uma falsa sensação de calor e paz. Mas com ela vinha a culpa, densa, sufocante. Cada gole era uma derrota. Cada gole o empurrava mais fundo no buraco de onde tentava sair. A noite caiu e Elias se perdeu no vício, no entorpecimento, no esquecimento. Quando acordou, o sol já estava alto. E a ressaca não era apenas física, era emocional, espiritual. Ele estava deitado no chão, cercado por cacos de vidro, o gosto amargo ainda na boca. Ele olhou ao redor e percebeu que todo o progresso que havia feito havia desaparecido em apenas algumas horas. O apartamento estava destruído novamente, vazio novamente. A raiva explodiu dentro dele, raiva de si mesmo, do mundo, de tudo que o trouxera até aquele ponto. Elias começou a gritar, um grito cru e animalesco que pareceu rasgar sua garganta. Ele socou a parede até os nós dos dedos sangrarem, chutou móveis, derrubou tudo em seu caminho. O caos físico refletia o caos interno. Quando finalmente desabou no chão, exausto, coberto de suor e sangue, o silêncio retornou. Um silêncio ensurdecedor, que parecia gritar mais alto que qualquer voz. Elias permaneceu ali, imóvel, por horas. O sol se pôs, a lua nasceu e ele permaneceu no mesmo lugar olhando para o nada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em meio ao entorpecimento emocional, ele notou um pequeno detalhe. No chão, perto dele, jazia uma fotografia caída. Era velha, amarelada pelo tempo, mostrava Elias jovem ao lado da mãe, ambos sorrindo, cobertos de lama após um dia chuvoso no quintal da antiga casa. A imagem atingiu Elias como um soco. Ele se lembrou daquele dia, do riso dela, da sensação de ser protegido, amado. E ele se lembrou, com dor lancinante, de como a havia decepcionado. Como a mulher que acreditou nele até o último dia de sua vida, jamais veria o tipo de homem que ele havia se tornado. Elias agarrou a foto com força, as lágrimas agora escorrendo livremente. A dor era insuportável, mas havia algo de novo nela. Não era apenas destruição, era um tipo de dor que exigia mudança. Com esforço, ele se levantou. Cada músculo do seu corpo protestou, cada parte dele gritou para desistir, mas ele continuou. Arrastou-se até o banheiro, ligou o chuveiro e deixou a água fria correr sobre ele, lavando não apenas o suor e o sangue, mas também a sensação de sujeira emocional que o consumia. Enquanto a água corria, Elias tomou uma decisão silenciosa. Ele não seria mais escravo do passado. Ele não deixaria que aquela queda fosse a última página da sua história. Naquela manhã, Elias começou a escrever. Pegou um caderno velho e, com as mãos trêmulas, começou a anotar tudo o que sentia. A dor, a raiva, a culpa, os sonhos enterrados. Ele escreveu até seus dedos doerem, até não sobrar nada dentro. Ao terminar, olhou para as páginas manchadas de lágrimas e suor e sentiu algo diferente. Não era felicidade nem alívio, era clareza. O sol começou a nascer, tingindo o céu de vermelho. Elias se levantou, olhou para o espelho quebrado e, pela primeira vez, não viu apenas um homem destruído. Viu um guerreiro ferido, sim, mas ainda de pé.
Viu alguém que havia caído no fundo do poço e, mesmo assim, estava disposto a escalar de volta. Ele sabia que a luta seria longa, que haveria outras quedas, outras tentações, outras noites escuras, mas também sabia que dentro dele havia algo que ninguém poderia destruir, algo que nem mesmo ele poderia matar. Naquele momento, Elias entendeu que a verdadeira superação não vem de nunca cair. Vem de se levantar apesar das quedas. Vem de olhar para a própria dor e dizer: "Você não me define." Enquanto o mundo lá fora despertava, Elias respirou fundo, sentindo o ar frio encher seus pulmões. Ele ainda estava vivo, e enquanto estivesse vivo, a história não estaria terminada. Ele se ajoelhou no centro do quarto, fechou os olhos e, em silêncio, prometeu a si mesmo que aquela seria sua última noite no escuro, porque a partir daquele momento ele escolheria lutar, não por redenção, não por glória, mas por algo muito mais simples e muito mais poderoso, por si mesmo. Lá fora, o sol se erguia no horizonte implacável e brilhante. Lá dentro, um homem quebrado começava lentamente a se reconstruir. Um caminho entre cinzas e sangue. O céu estava pesado, coberto por nuvens densas, como se o próprio mundo estivesse em luto. Elias caminhava lentamente pela rua estreita, o corpo exausto, os olhos fixos no horizonte invisível. Cada passo era uma batalha silenciosa, um ato de resistência contra a gravidade da dor que o puxava para o chão. E madrugada fria cortava sua pele como lâminas invisíveis, mas ele não se importava. Havia algo mais profundo queimando dentro dele, uma mistura de raiva, arrependimento e uma força crua, recém-nascida, que ele ainda não sabia como controlar. Nos últimos dias, Elias havia vivido em um limiar perigoso. Após o colapso que quase o destruiu, ele começou a reconstruir não apenas seu corpo, mas também sua mente, passo a passo, como quem junta fragmentos de uma estátua despedaçada. Era doloroso, brutal, quase insuportável. Cada manhã era uma guerra. Cada despertar trazia uma escolha: permanecer no chão ou levantar-se, mesmo com os joelhos sangrando. E embora ainda estivesse cercado pelas cinzas do que um dia havia sido sua vida, Elias continuava avançando. O mundo não facilitava sua jornada. As pessoas ao redor olhavam para ele com desprezo ou indiferença, incapazes de enxergar a batalha invisível que ele travava. Ele se lembrava das palavras venenosas que ouvira dias antes. "Você sempre vai destruir tudo que toca." Essa frase se tornara um fantasma que o seguia, repetindo-se em sua mente nos momentos mais vulneráveis. Mas em vez de ser apenas uma maldição, aquelas palavras começaram a se transformar em combustível. Cada vez que ecoavam dentro dele, Elias sentia uma chama crescer. Ele queria provar não a ela, nem ao mundo, mas a si mesmo, que ainda havia algo de valor dentro dele. Naquela manhã, ele foi até um campo abandonado na periferia da cidade. Era um lugar esquecido, com estruturas de concreto quebradas e vegetação crescendo entre os escombros. Ali, sozinho, ele começou a treinar. Flexões, agachamentos, corridas curtas. Seu corpo frágil e enfraquecido protestava com dores lancinantes. O suor misturava-se às lágrimas, escorrendo por seu rosto, enquanto a respiração se tornava arfante e irregular. Cada movimento era uma conversa silenciosa entre ele e a dor. A dor dizia: "Você não aguenta." Elias respondia: "Eu aguento." No início, ele mal conseguia completar uma série. Seu corpo tremia, os músculos queimavam e ele caía no chão arfando, com a boca cheia de gosto metálico. Mas em vez de se render, Elias começava de novo. Cada queda se tornava uma oportunidade para levantar mais forte, mais determinado. A cada dia, o campo abandonado se transformava em um campo de batalha. O vento frio assobiava entre os escombros, o cheiro de ferrugem e terra molhada preenchia o ar, e o som dos seus gritos ecoava como um mantra primal. Ele não estava apenas treinando o corpo,
Ele estava forjando uma nova identidade, martelando sua alma na bigorna da dor. Mas a dor não vinha apenas do físico. As lembranças continuavam a assombrá-lo, surgindo em flashes repentinos que cortavam sua concentração. O rosto de sua mãe, sorrindo na antiga fotografia. O olhar frio daquela mulher na cafeteria. As noites em que ele se afogou em álcool, tentando esquecer o próprio reflexo. Esses fantasmas o seguiam, tornando cada treino não apenas um desafio corporal, mas uma luta contra o peso esmagador do passado. Em uma tarde chuvosa, Elias desabou no chão, depois de horas de esforço contínuo. A chuva caía em torrentes, transformando o campo em lama. Ele ficou ali, deitado, o rosto enterrado na terra, os pulmões queimando. Por um instante quis ficar, quis ceder à lama, tornar-se parte dela, desaparecer. Mas então algo dentro dele rugiu. Não era uma voz externa, nem uma lembrança distante. Era a parte mais primitiva de si mesmo, gritando para não morrer ali, não daquele jeito. Elias ergueu a cabeça, cuspiu a lama e com um grito visceral se levantou. Correu na chuva, tropeçando, caindo, levantando, até que suas pernas simplesmente falharam. Quando caiu novamente, não sentiu vergonha, sentiu orgulho. Pela primeira vez em anos, estava lutando por algo real, ele mesmo. Nos dias que se seguiram, Elias percebeu mudanças sutis. O corpo estava mais firme, o olhar mais intenso. Ele começou a se mover pela cidade com uma nova postura, ainda silenciosa, mas carregada de determinação. Algumas pessoas começaram a notar. Algumas até tentaram zombar dele, lembrando quem ele havia sido antes. Mas dessa vez, Elias não reagiu com raiva. Ele apenas continuou. O mundo externo já não tinha poder sobre ele da mesma forma. A guerra era interna e ele estava vencendo batalhas invisíveis a cada respiração. Mas a jornada não era linear. Em uma noite particularmente silenciosa, Elias voltou para casa depois de um treino exaustivo. Ao abrir a porta, sentiu o peso da solidão se abater sobre ele como uma marreta. O apartamento, apesar de limpo, parecia frio, vazio. Ele se sentou no chão e encarou a foto antiga que agora estava em uma pequena moldura sobre a mesa. As lágrimas vieram sem aviso. Ele chorou como não chorava desde a infância. Soluços profundos, dolorosos, que pareciam arrancar pedaços dele a cada respiração. Foi ali, no chão gelado, que Elias entendeu uma verdade cruel. A dor não desaparece. Ela se transforma. Ela se torna combustível, se você tiver coragem de queimá-la. Nos dias seguintes, ele passou a buscar não apenas força física, mas também clareza mental. Começou a escrever diariamente, registrando pensamentos, memórias, medos. Cada palavra escrita era como uma ferida sendo limpa, uma verdade sendo exposta à luz. Havia momentos em que ele tremia ao reler suas próprias confissões. Tamanha era a vergonha e a brutalidade das lembranças. Mas Elias sabia que precisava enfrentar tudo. Fugir já não era uma opção. Certa manhã, enquanto corria pelas ruas ainda desertas, Elias sentiu algo diferente. O ar frio preenchia seus pulmões, o coração batia forte e por um breve instante ele experimentou uma sensação de liberdade quase eufórica. Era como se, por alguns segundos, não houvesse passado nem futuro. Apenas aquele momento, apenas o agora. Ele sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e acelerou o passo. Mas o mundo, impiedoso, não tardou a testar sua nova força. Em um fim de tarde, enquanto Elias voltava para casa, encontrou-se com um grupo de homens que conhecia de tempos antigos, tempos em que ele ainda estava afundado em vícios e destruição. Eles riram, zombaram de sua nova aparência, tentaram convencê-lo a voltar ao velho estilo de vida. As provocações foram como facadas, despertando memórias e tentações perigosas. Por um instante, Elias quase cedeu. Quase acreditou que seria mais fácil voltar a ser quem era antes, porque reconstruir-se era doloroso demais.
Mas então lembrou-se do campo de treino, da chuva fria, das noites sozinho, do gosto metálico da derrota e da sensação crua da vitória silenciosa. Ele respirou fundo, olhou para aqueles homens e, sem dizer uma palavra, se afastou. O silêncio foi mais poderoso do que qualquer discurso. Porque naquele instante, Elias não estava apenas recusando um convite. Estava enterrando de uma vez por todas a versão antiga de si mesmo. A caminhada continuou dia após dia, suor após suor, lágrima após lágrima. Elias ainda enfrentava recaídas internas, momentos em que a mente o traía, tentando convencê-lo de que nada tinha sentido. Mas agora ele tinha ferramentas. Ele tinha a memória da dor, não como inimiga, mas como aliada. Cada ferida se tornava uma tatuagem invisível, marcando não apenas o que ele havia perdido, mas o que ele havia sobrevivido. Em uma manhã, Elias voltou ao local onde quase havia desistido da própria vida. A ponte, o abismo, a água negra abaixo. O vento era o mesmo, frio e cortante. Mas ele não era mais o mesmo homem que estivera ali antes. Parou no centro da ponte. Respirou profundamente e fechou os olhos. Sentiu a vertigem, sentiu a escuridão chamando, mas dessa vez não havia medo, havia força. Elias abriu os olhos, olhou para o horizonte e, com um gesto silencioso, ergueu os punhos fechados. Não era um gesto de vitória final, mas de resistência contínua, porque ele sabia que a batalha nunca terminaria. A escuridão sempre tentaria voltar, mas agora ele estava pronto para lutar, todos os dias, pelo resto da vida, se fosse necessário. Ao voltar para casa, Elias arrumou a cama com cuidado, colocou a foto antiga sobre o criado mudo e respirou fundo. O mundo lá fora continuava caótico, indiferente. Mas dentro dele havia uma ordem nova, uma força que ninguém poderia tirar. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz profunda, mas em vez de destruí-lo, agora ela o lembrava do quão longe ele havia chegado. Elias sabia que ainda cairia muitas vezes, que ainda enfrentaria tentações, perdas, desafios inimagináveis. Mas também sabia com uma clareza absoluta que nunca mais permaneceria no chão. Naquele silêncio, Elias compreendeu que a verdadeira vitória não era vencer o mundo, era vencer a si mesmo todos os dias, em cada respiração. E enquanto respirasse, ele continuaria a lutar, porque às vezes sobreviver já é o ato mais heróico de todos. O renascimento através do fogo. O sol nasceu vermelho naquele dia, tingindo o céu como se o próprio mundo estivesse sangrando. A luz atravessava as nuvens densas, criando uma atmosfera pesada, quase sufocante. Elias estava parado diante do espelho quebrado que ainda permanecia na parede. A superfície rachada distorcia sua imagem, mostrando fragmentos de um rosto que já não era o mesmo. Não era mais o homem destruído que um dia se afogou em vícios e desespero, mas também não era ainda a versão que sonhava se tornar. Era um guerreiro em construção, e esse dia seria sua prova final. Nos últimos meses, Elias havia se transformado em algo diferente. Cada queda, cada dor, cada lágrima havia sido uma peça no quebra-cabeça que ele remontava com as próprias mãos. Mas por mais que tivesse avançado, o passado ainda respirava dentro dele, como uma fera faminta. Havia coisas não ditas, dívidas não pagas, feridas abertas que ele precisava enfrentar se quisesse realmente se libertar. Ele sabia que a jornada não seria concluída apenas com suor ou silêncio. Havia batalhas que precisavam ser travadas diante dos olhos do mundo. O dia começou silencioso. Elias vestiu sua roupa simples. Calça gasta, camiseta cinza, tênis velhos. Não havia símbolos de glória, nem ornamentos. Ele carregava apenas cicatrizes invisíveis, gravadas em sua alma, e uma determinação fria que queimava em seu peito. Enquanto caminhava pelas ruas ainda desertas,
Sentia o peso do momento. O vento frio batia em seu rosto, trazendo memórias. A ponte onde quase desistiu. O campo onde treinou sob chuva e lama. O chão gelado onde chorou sozinho, cercado por cacos de vidro. Cada lembrança era uma marca, uma prova de que ele ainda estava vivo. O destino o levou de volta ao local onde tudo havia começado a ruir. A antiga casa onde vivera seus piores dias. O prédio estava decadente, paredes descascadas, janelas quebradas, cheiro de mofo e abandono. Cada degrau rangia sob seus pés, como se o lugar o reconhecesse, sussurrando histórias de destruição. Ao entrar no apartamento, Elias foi tomado por uma onda de memórias tão forte que quase caiu de joelhos. Ali, naquele mesmo chão, ele havia se perdido. Ali, ele havia se afogado em vícios, em desespero, em ódio por si mesmo. Ali, ele havia quase morrido, mesmo respirando. Mas agora ele estava de volta não como vítima, mas como algo novo. Era hora de confrontar os fantasmas de frente. No centro da sala, sobre uma mesa velha e empoeirada, estava a última garrafa que ele havia escondido. A tentação era brutal, quase física. A visão daquele líquido dourado parecia zombar dele, oferecendo esquecimento, uma fuga rápida de toda a dor que ainda carregava. Seus músculos se contraíram, as mãos tremeram. Uma parte dele implorava para ceder, para se afogar mais uma vez no veneno familiar. Mas Elias respirou fundo, fechou os olhos e ouviu o som distante da chuva caindo sobre o campo onde treinava. O som de sua própria respiração durante as corridas solitárias, o som do coração batendo forte quando se recusava a parar. Ele abriu os olhos e, com um movimento firme, agarrou a garrafa. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então, ele a ergueu e a atirou contra a parede. O estrondo ecoou pelo apartamento como um trovão. O líquido se espalhou pelo chão, misturado aos cacos de vidro, formando uma poça brilhante que refletia a luz fraca do amanhecer. Elias olhou para aquele símbolo de destruição, agora despedaçado, e sentiu algo dentro dele se libertar. Era como se uma corrente invisível tivesse se quebrado. Não havia mais volta, mas a batalha final ainda estava por vir. Ele saiu do apartamento, atravessando a cidade com passos firmes. O mundo parecia mais vivo, mais nítido. Pessoas passavam apressadas, mas Elias não via apenas rostos desconhecidos. Ele via histórias, dores, batalhas silenciosas como a dele. E pela primeira vez, entendeu que não estava sozinho. Todos carregavam feridas invisíveis. Todos tinham fantasmas. A diferença era que poucos tinham coragem de enfrentá-los. O destino o levou até a ponte, o mesmo lugar onde meses atrás ele havia estado à beira do fim. O vento era cortante, o rio lá embaixo rugia como uma fera, e a cidade ao redor parecia distante, quase irreal. Elias caminhou até o centro da ponte, os passos lentos, medidos. Cada metro percorrido era uma vitória. Cada respiração era uma declaração de guerra contra a escuridão que ainda tentava se infiltrar em seu coração. Ele parou no exato ponto onde quase saltou naquela noite. Fechou os olhos e sentiu o frio do metal sob suas mãos, a vertigem, a lembrança do vazio que o consumia. Mas agora era diferente. Agora o vazio estava do lado de fora e dentro dele havia uma chama pequena, mas imortal. Com os olhos ainda fechados, Elias começou a respirar profundamente. Cada inspiração trazia força, cada expiração levava embora um pedaço do peso que ele carregava. Ele não disse nada, mas, em silêncio, prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que a escuridão o dominasse, porque naquele momento ele entendeu uma verdade brutal. A dor nunca desaparece. Ela se transforma em poder, se você tiver coragem de usá-la. Quando abriu os olhos, algo havia mudado. O horizonte parecia mais amplo, o vento mais puro,
a vida mais intensa, Elias ergueu os braços, não como quem comemora uma vitória final, mas como quem aceita a guerra eterna, porque ele sabia que a batalha nunca terminaria. A escuridão sempre tentaria voltar. Mas agora ele estava pronto para lutar todos os dias, sem descanso, sem desculpas. Ao descer da ponte, uma multidão começava a se formar na cidade. Havia caos, gritos, buzinas, pessoas correndo. Uma explosão de problemas que antes teria esmagado Elias. Mas ele não se deixou abalar. Cada desafio externo parecia pequeno comparado ao campo de batalha interno que ele havia conquistado. Ele caminhou pela confusão com passos firmes, como um guerreiro atravessando uma tempestade. Naquela noite, de volta ao apartamento limpo, Elias acendeu uma vela simples. A luz tremeluzente iluminou a foto antiga de sua mãe, agora em uma moldura nova. Ele a encarou por longos minutos, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Mas não eram lágrimas de derrota, eram de gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado força na própria fraqueza, por ter descoberto que, mesmo quebrado, ele ainda podia se reconstruir. Elias sentou-se no chão, a vela ao lado, e começou a escrever. Não era mais apenas um diário de confissões, mas um manifesto. Cada palavra era uma cicatriz transformada em ensinamento. Cada frase, um lembrete de que a dor, quando encarada de frente, podia se tornar combustível para algo maior. Ele escreveu durante horas, até que a vela se apagou e o quarto mergulhou na escuridão. Mas, dessa vez, a escuridão não era inimiga. Era apenas o pano de fundo para a luz que agora queimava dentro dele. Dias se passaram e Elias começou a compartilhar suas palavras com outros. Pessoas que estavam tão quebradas quanto ele um dia estivera, começaram a ouvir suas histórias, a enxergar nelas um reflexo de suas próprias batalhas. Ele não oferecia promessas falsas, nem finais felizes. Apenas a verdade crua. A vida é dor. A vida é luta. Mas dentro dessa dor, existe a possibilidade de algo extraordinário, se você tiver coragem de não desistir. Um ano depois, Elias voltou à ponte. O vento ainda rugia, o rio ainda corria selvagem. Mas agora ele estava diferente. Não era mais o homem que quase pulou. Não era mais a sombra que rastejava pela vida. Era alguém forjado no fogo da própria destruição. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o ar frio encher seus pulmões. Sorriu, um sorriso pequeno, mas real, e sussurrou apenas uma frase para si mesmo. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. Ao se afastar da ponte, o sol começou a nascer. Um novo dia implacável, cheio de desafios, cheio de dor. Mas Elias estava pronto, porque ele sabia que a verdadeira vitória não era nunca cair. Era levantar-se todas as vezes mais forte, mais selvagem, mais vivo. Enquanto caminhava, seus passos ecoavam como tambores de guerra. A jornada não havia terminado e nunca terminaria. Mas agora, ele não temia o caminho, ele era o caminho. E pela primeira vez em muito tempo, Elias não apenas sobrevivia, ele vivia. E assim, chegamos ao fim desta jornada intensa. Mas lembre-se, a história que você acabou de acompanhar não é apenas sobre Elias. É sobre cada um de nós, sobre as quedas que enfrentamos, sobre as noites em que sentimos que nada vale a pena. A vida é dolorosa, implacável, muitas vezes injusta, mas é exatamente nesse fogo que descobrimos nossa força verdadeira. Cada cicatriz, cada lágrima, cada batalha silenciosa que você enfrenta dentro de si não é um sinal de derrota, é a prova de que você está vivo, de que pode se levantar, de que pode se reconstruir mais forte e mais determinado do que antes. Olhe para a sua própria vida agora. Quais são os abismos que você ainda teme? Quais dores você tenta ignorar?
A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. É escolher continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Cada escolha que você faz hoje molda o homem ou a mulher que você se tornará amanhã. E se Elias conseguiu encontrar luz mesmo nos dias mais sombrios, você também pode. Se você sentiu essa chama acender dentro de si, não pare agora. Continue acompanhando essa jornada de superação e transformação. Clique no próximo vídeo e mergulhe ainda mais fundo na força que existe dentro de você. Sua vida, suas batalhas e seu renascimento estão apenas começando. Assista ao próximo vídeo e descubra como enfrentar a escuridão e emergir imbatível.